Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje é uma sala de aula. Temos mais um programa especial voltado para quem está se preparando para o Enem. Ao invés de uma entrevista, um professor assume o comando para revisar pontos importantes para os estudantes. Hoje é a vez de estudarmos juntos História com o professor Ricardo Helmut. Então roda a vinheta e vamos estudar. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Ricardo Helmut, sou professor de História e hoje vim dar umas dicas para vocês do Enem. O negócio é o seguinte, vamos atentar a algumas diferenças que existem hoje com relação à história tradicional e à história que é levada para o Enem. Hoje nós vamos levar um papo sobre a inserção da mulher na sociedade. É um negócio muito interessante, né? Afinal de contas, as mulheres, elas às vezes se sentem um pouco excluídas. E nós hoje vamos tentar ver da onde é que vem essa exclusão e da onde vem agora a inserção da mulher na sociedade. Meninas aqui que vocês estão me ouvindo, como é que é a vida de vocês em casa? A sociedade é machista no Brasil? Realmente, né? Se você for ver, a mulher é preparada para esse fim. Né? Afinal de contas, quando vocês eram pequenininhas, vocês brincavam com o quê? Aquela bonequinha, chamava as amiguinhas e vamos hoje fazer um cafezinho, hoje vamos brincar de almoço, olha que coisa linda, né? Então, na realidade, a mulher, ela é preparada para ser dona de casa. E para a colocação assim mais exata, para ser prenda do lar. O que é ser prenda do lar? Prenda do lar é aquela coisa da mulher saber passar, cozinhar, fazer uma boa faxina e fazer almoço, além de atender as expectativas do seu marido. É um negócio meio barra pesada, não é não, mulherada? Mas a história da inserção da mulher na sociedade é bem enquadrada em cima disso. A parte da sociedade, a luta da mulher para essa coisa que hoje a gente vê por aí, né? A mulherada toda tranquila, trabalhando, galgando o seu lugar na sociedade. E vamos começar a nossa história com a divisão, né, dessa coisa, né? Antes de qualquer coisa, eu queria falar uma situação muito interessante, porque a gente para analisar, né? A mulher é um bichinho difícil de se entender, mas é interessante, né? Pois é, a mulher hoje, ela tem uma visão de 180 graus. Vocês já perceberam isso? Quando você chega assim num barzinho, ela acompanhada do seu namorado, ela sabe tudo o que está acontecendo. E nós homens, né, ogros para variar, né, sempre olhamos assim, passamos batido por todas essas situações. Mas a mulher não, ela está sempre atenta a tudo que acontece ao seu redor. Vamos ver lá na pré-história, onde começa a nossa história. A mulher, ela é separada do grupo, afinal de contas, a mulher engravida. E nessa que ela engravida, ela perde todo o seu posicionamento social dentro do grupo em que ela vivia. Então, a mulher, a partir desse momento, existe uma coisa que nós chamamos de divisão do trabalho por sexo. A mulher vai começar a tampar, né, aquele buraco que ficou em casa, aquela coisa de trabalhar em casa. E depois, com o passar do tempo, ela começa a receber mais atributos, mas esses atributos estão dentro de casa. E a mulher, então, fica naquela coisa, naquela condição de ser uma segunda cidadã, né? O homem assume toda essa parte de comando, o provedor do lar. Com o passar do tempo, a mulher começa a se transformar num bibelô, né, a uso a qualquer momento do homem. Afinal de contas, a parte da casa fica por conta da mulher. Pesado, né, gente? Mas o mais interessante é com o passar do tempo, quando nós começamos a entrar no século XX, depois de todas essas situações em que a mulher passa, a mulher começa a galgar algumas situações importantes dentro da sociedade. Quais são elas? Bom, em primeiro lugar, ela vai ter direito ao estudo. Legal. Em segundo lugar, ela começa a ter definições de trabalhos profissionais. Inicialmente como enfermeira, como professora de ensino fundamental 1, né? E aquela parte da alfabetização. Depois, com o passar do tempo, a mulher já ganha, dentro do período de Getúlio Vargas, no caso do Brasil, ela ganha direito ao voto a partir da Constituição de 1934, mas apenas votar e não ser votada.
Com o passar do tempo, nós entramos aí no século, em meados do século XX, né, no final do século XX, a partir da década de 60, nós vamos ter um movimento feminista. E esse movimento feminista é interessante. A luta desse movimento feminista, inicialmente, é com relação à questão da mulher ter direito sobre o seu próprio corpo. E aí vem a questão dos anticoncepcionais, né? Dos meios anticonceptivos. Isso é interessante a gente bater nesse ponto, por quê? Porque a mulher, além de ter direito ao corpo, ela também vai ter direito ao prazer, que até então isso não era dado a ela. E o direito ao corpo vai com relação não só à parte de pílulas anticoncepcionais, como hoje também nós temos aí a questão do aborto. Ponto interessante e altamente polêmico, né? Afinal de contas, o aborto hoje ele é visto como uma questão de saúde pública, independente dessa parte de religião ou qualquer coisa assim. De um outro lado, nós também temos no início do século XXI, no Brasil, a questão da Lei Maria da Penha. Essa também é uma situação muito interessante, afinal de contas, a Lei Maria da Penha, ela veio proteger a mulher de agressões físicas, morais, que é uma coisa muito séria, mas a questão da agressão física, ela hoje, ela ainda é uma das situações que levam a mulher a coisas assim muito chatas, né? Denunciar é muito difícil, mas essa parte da questão da mulher em viver com o seu companheiro e ser agredida é uma situação chata e causa muitos transtornos ainda hoje. Com relação à questão moral, né, a mulher também, infelizmente, passa por situações em que ela é agredida moralmente pelo seu companheiro. Também é uma coisa muito chata, mas graças a Deus, hoje no Brasil, nós já temos essa lei em que ela vai trazer grandes defesas à mulher. Pois é, minha gente, o caso é muito sério. Afinal de contas, a mulher ainda luta por uma situação assim de igualdade com o homem. No nosso país, no Brasil, nós ainda encontramos várias empresas e vários órgãos públicos em que a mulher, exercendo o mesmo cargo, ainda recebe o salário inferior. Pois é, isso é para pensar. Isso é para pensar e é uma coisa muito séria. Lembrando a todos vocês que esse é um assunto que cabe e que é inserido no contexto do Enem deste ano. Vamos ficar ligados porque a parte da mulher, a inserção da mulher na sociedade, ela vem com isso. Qualquer hora dessa, a gente conversa mais sobre esse assunto. Outro assunto interessante e que vai ter uma grande situação dentro do Enem é justamente o que a gente chama de Revolução Cultural dos anos 80. O que foi essa revolução e que data, o que significa isso para a cultura brasileira? Bom, é importante a gente lembrar que a partir da década de 60, ou seja, 64, no Brasil nós tivemos uma coisa chamada ditadura militar. E a ditadura militar cesseou o Brasil da cultura a partir de uma coisa chamada AI-5, e vamos tentar lembrar o que é isso. O AI-5 é o fim do habeas corpus, o fim do cidadão do direito de pensar, de ir e vir, a questão constitucional. Pois é, minha gente. A partir do AI-5, várias áreas culturais do Brasil foram tiradas do ar, principalmente um movimento chamado Tropicália. Esse movimento chamado Tropicália, encabeçada por Caetano Veloso, por Gilberto Gil, Chico Buarque, entre outros, eram músicas ligadas à parte política e que expressavam em suas letras coisas contra a ditadura militar. Por isso mesmo, eles foram tirados do ar. Caetano, Gilberto foram expulsos do Brasil, né? Assim como Chico Buarque, entre outros. Pois é, no Brasil, nesse momento, nós ficamos órfãos culturalmente. E entra nesse período o que nós chamamos hoje de Jovem Guarda, com músicas melódicas, como aquela da Wanderleia. Por favor, pare agora. Pois é, minha mãe adora isso. Mas, enfim, quando a gente para analisar, são músicas que não têm cunho político. Pois é, com o presidente Geisel, nós vamos ter aí o fim do que nós chamamos AI-5. No final, justamente no final do seu governo, quando entra o governo de um rapaz conhecido como João Batista Figueiredo. Pois é, nesse momento, começam a ser colocadas algumas situações nas quais hoje nós vamos lembrar. É legal pra caramba a gente ver
que em alguns momentos da nossa história, alguns expoentes e poetas começam a disseminar as suas ideias. Entre eles, nós podemos destacar um cara chamado Renato Russo, que vem de Brasília com uma banda chamada... Quem sabe? Quem é que lembra? Essa música é legal, né? Vamos tentar lembrar aqui de um cara chamado Renato Russo, em que sua história ele vem inserindo aí fortes músicas com Legião Urbana, músicas como Que País é Esse?, né? Que hoje a gente ainda para e se reflete. Ou talvez uma outra banda chamada Capital Inicial, né? Que vem com uma música chamada Procuramos Independência. Pois é. Junto com todo esse aparato em que muda a questão da cultura brasileira a partir dos anos 80, eu queria abrir uma aspas, porque vai aparecer uma música muito interessante, uma batida de música muito interessante que vai mudar a estrutura do nosso carnaval, por exemplo. Qual é? Pois é. A partir de 1985, começam a aparecer no Brasil, vindo da Bahia, um novo ritmo de música chamado axé. Pois é, gente, se liguem que o axé pode estar no Enem. Olha só que coisa interessante, né? Você vai ter aí uma coisa ligada a Margareth Menezes, a bandas como Chiclete com Banana, que são os percussores dessa nova música do axé. E hoje, como é que você acha que seria o carnaval sem o axé? Voltaríamos no tempo, na época de 1984, por aí, em que só existiam marchinhas. E hoje, o carnaval sem o axé não é carnaval. Pois é, gente, fiquem ligados que daqui a pouquinho a gente volta com outras dicas para a nossa aula. Já já voltamos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Pois é, minha gente, voltando ao nosso bate-papo de hoje, agora nós vamos falar de um assunto altamente sério. É para pensar, porque hoje nós vivemos uma situação de instabilidade, no qual vários atentados terroristas vêm trazendo uma certa, vamos dizer assim, instabilidade dentro da sociedade de vários setores no mundo. É sério porque, de vez em quando, a gente para pensar e analisar que vários grupos extremistas, usando como pano de fundo a religião, faz com que as pessoas comecem a duvidar e a contestar a religião de um ou de outro. Eu pergunto a você, será que o seu Deus é o mesmo Deus do seu amigo? Será que realmente os muçulmanos são maus e que querem acabar com o cristianismo, ou apenas uma minoria? Por isso mesmo, nós vamos começar a conversar sobre essa questão religiosa. Existem divergências não só dentro do mundo que nós dizemos monoteístas. As crenças monoteístas, elas colocam em xeque algumas situações que nos fazem
a voltar no tempo. Vejam só, o judaísmo, que dá origem ao cristianismo e ao islão, eles nos colocam algumas observações e que acabam levando a outros segmentos religiosos a divergências. Prestem bem atenção. Dentro do próprio cristianismo, nós temos N fatores que divergem os católicos dos evangélicos. E dentro da própria ligação evangélica, nós temos essas divergências. É triste a gente falar, porque Deus não deseja que existam essas divergências de pensamento, da má interpretação da Bíblia e talvez da própria má interpretação da religião. Pensamos de vez em quando em que assuntos como esses levam as pessoas a matarem e a morrer em nome de seu Deus. Isso não é de agora, minha gente. Nós temos aí a questão das cruzadas, que no fundo, foi uma coisa econômica e não foi tão religiosa assim. O objetivo das cruzadas era retirar das mãos dos muçulmanos a Terra Santa de Jerusalém. Pois é, isso não deu certo. O que deu certo foi que houve a abertura do comércio, ligando a Europa à Índia, em que duas cidades italianas, como Gênova e Veneza, se deram bem. Mas a questão religiosa ficou de lado. Algum tempo atrás, nós vimos aí uma situação interessante. O atentado do 11 de setembro, onde a Al-Qaeda, liderada por um cara chamado Osama Bin Laden, acabou fazendo um dos maiores atentados da história em território norte-americano. Aproximadamente 4.000 pessoas morreram sem saber por quê. E a coisa mais chata é que muitas pessoas duvidavam e colocam que a cultura islâmica, que todos os muçulmanos são terroristas. Eu queria só fazer um lembrete a você. Um dos grupos que mais lutou e fez atentados terroristas à bomba e que matou aproximadamente 100.000 pessoas entre a década de 70, 80 e início dos anos 90, foi o IRA. E o IRA era católico. E só para você ter uma ideia, hoje, um dos líderes do IRA é idolatrado. Eu mesmo sou fã. Uma banda chamada U2, um cara chamado Bonovox, era um dos líderes do IRA e que lutava pela independência da Irlanda do Norte. O fim da dependência política da Grã-Bretanha. Inclusive tem uma música do U2 chamada Sunday Bloody Sunday, que faz um relato do Domingo Sangrento, faz um relato dessa luta. E detalhe, viu, gente? Eram católicos matando cristãos. E quando a gente olha e começa a observar algumas situações que nos levam hoje a esses grupos extremistas, como é o EI, o Estado Islâmico, como é o Boko Haram, na África, dá uma tristeza danada, porque eles colocam uma interpretação do Alcorão de uma forma totalmente diferente. E lembrando a vocês que essa turma que compõe esses grupos extremistas e que usam a religião islâmica para um mal, eles são a minoria da minoria e são contestados pelos próprios islâmicos. Essa coisa em que o EI faz, e só um detalhe, o Estado Islâmico ele surge através da guerra civil na Síria e se organiza e hoje ele domina uma grande parte do Oriente Médio, principalmente parte da Síria e parte do Iraque. Espero que esses caras que compõem esse EI e que já fizeram vários atentados em outros países, como foi no início desse ano, o atentado contra aqueles jornalistas, na França, e que foi uma coisa terrível. E é importante que toda a imprensa tenha essa noção, que não é a questão de
religião, e sim uma questão estratégica. O EI, ele quer formar, assim como o Boko Haram, ele quer formar um califado, ou seja, uma nação islâmica e com todos os preceitos islâmicos ainda da Idade Média. Eles querem voltar no tempo. E essa volta no tempo não é nada boa. Não traz coisas boas e significativas para o desenvolvimento de uma sociedade. É uma coisa para se pensar, minha gente, porque o EI, ele destruiu dentro do Iraque, e só para lembrar a todos vocês, o Iraque é a Mesopotâmia, terra entre os dois rios, destruiu várias e vários achados arqueológicos. A história da humanidade, ela se inicia ali. E muitas das coisas que nós tínhamos foram destruídas por pessoas que lutam pela ignorância da humanidade. O EI é isso. De um outro lado, nós temos hoje o Boko Haram. Nossa! Essas pessoas se utilizam da fragilidade de uma nação para levar o seu pouco conhecimento religioso e a sua má interpretação do Alcorão, decapitando, fazendo atentados e sendo totalmente contra a outras religiões. O extremismo, gente, não leva a nada. Pegando um outro conceito, nós também temos aí uma coisa muito chata e que hoje ainda é uma situação fortíssima também dentro do Oriente Médio, que é a questão palestina. Me entristece muito falar disso, porque a questão palestina, ela não vem de encontro à questão religiosa apenas, mas à ganância e à ambição de expansão territorial. A criação do Estado de Israel em 1948 foi feita pelos aliados, Estados Unidos e tudo mais, dentro de um país chamado Palestina, onde as pessoas que viviam lá, no caso os palestinos, eles acabaram tendo que abrir mão de seu território pela expansão territorial israelense, que ocorreu através de guerras, que até hoje a gente não sabe direito como é que foi essa guerra Yom Kippur e tudo mais, ataque ou não ataque, mas hoje a gente vê que o Estado palestino, ele acaba sendo colocado em duas pequenas micro-regiões, uma chamada Faixa de Gaza, ao sul do Estado de Israel, e a outra chamada Cisjordânia. A Faixa de Gaza é praticamente uma nação cercada por um muro ou um grande campo de concentração. E aonde é que nós queremos chegar nesse assunto? Na realidade, a questão palestina, que foi uma luta constante entre Yasser Arafat, um dos fundadores da ULP, ela é uma situação simplesmente de querer reconhecer o Estado palestino. Israel dificilmente vai concordar com essa questão. E por isso nós falamos o seguinte: a OLP é uma luta eterna. A luta pela libertação da Palestina ainda é uma questão que vai nos gerar muitas histórias. Infelizmente, histórias amargas de uma população que é abandonada. Poucos países no mundo reconhecem a OLP, ou seja, reconhecem o Estado da Palestina. Alguns dias atrás, o Papa Francisco, Papa Chico, reconheceu o Estado da Palestina. Isso é muito importante. E eu espero que, nos próximos anos, Israel, assim como os Estados Unidos, venham reconhecer também esse Estado independente dessas pessoas tão sofridas. Isso é um caso religioso? Sim. Infelizmente, muitas pessoas ainda colocam a religião como pano de fundo para fazer atentados, para matar, em nome de um Deus que realmente a gente não sabe. Pois é, galera, essa é a dica para o Enem desse ano. Vamos só relembrar uma coisa: inserção da mulher na sociedade. Primeira dica:
Revolução Cultural dos anos 80, segunda dica, e a questão dos estados extremistas que hoje vem atordoando todos nós no mundo inteiro. Aquele abraço, tudo de bom e bom Enem para você. Tchau, gente! Muito obrigado ao professor Ricardo por essas dicas, pela aula de hoje, muito válidas todas essas explanações. E eu lembro a você de casa que lá no nosso canal no YouTube e na nossa fanpage TV Câmara JP é possível rever este e todos os outros programas especiais preparados para o Enem. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.